Feira de Santana, 7h44. Bom, a gente vai falar agora de vacina contra a Covid. É importante a gente lembrar que a vacina tem, de fato, tem salvado muitas vidas, né? A gente acabou de sair do carnaval, coisa que um ano atrás a gente não imaginava que ia ser possível, e a gente não teve uma grande onda de infecções de Covid. Obviamente, a gente espera que os números talvez até aumentem um pouco, mas aquela grande onda a gente não teve até o momento, e a gente não acredita que tenhamos, e muito por conta da própria vacina contra a Covid. Hoje, o jornal Folha do Estado, por exemplo, do nosso querido Humberto Cedrais, traz o seguinte dado: em 3 anos, desde o primeiro caso da Covid em Feira de Santana, 85.023 pessoas foram infectadas no município. Dessas, 1.133 morreram de Covid e 83.854 se recuperaram. São números oficiais e a gente ainda tem que parar para pensar que existe também a subnotificação. Pessoas que tiveram a Covid e que não notificaram, né, as autoridades de saúde. E isso acontece, a gente sabe, não existe nenhuma doença que se tenha uma notificação total dos seus casos. Bom, dito isso, desde ontem a aplicação de reforço contra a Covid, com a vacina bivalente, né, será ampliada, né? Foi ampliada desde ontem para idosos com 60 anos ou mais. O imunizante será disponibilizado em todas as 104 salas de vacina, localizadas entre a zona urbana e a zona rural de Feira de Santana. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia. Carlita, muito bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade mais uma vez de bater esse papo com a gente, de tirar dúvidas da população. Com essa aplicação sendo estendida, né? Quais os públicos que podem receber a vacina? Eu estou falando aqui idosos a partir de 60 anos, a gente tem outros públicos que devem receber nesse momento também a dose da vacina bivalente. Carlita, muito bom tê-la aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, muito bom vocês conosco também, né, ligados com a Secretaria Municipal de Saúde, para a gente estar também atualizando a população em relação a esse período, esses grupos prioritários no momento, e para quem que realmente a vacina bivalente, ela está disponibilizada no momento. Então, assim, realmente, como você disse, nós iniciamos na segunda-feira, mais este grupo de 60 anos, permanecemos com aqueles grupos citados, indígenas, quilombolas, mas incluímos a faixa etária de 60 anos ou mais, que até então era 70 anos. Essa é a segunda etapa da vacinação. Nós já vacinamos mais de 2.000 pessoas, vacinamos em torno de 2.424 do dia 28 de fevereiro até o dia de ontem, com a vacina bivalente, e a gente entende que esse momento a população já tinha essa expectativa de não ter mais essa oscilação de aumento de casos de Covid-19, né? Porque a gente tinha Ômicron circulando e a vacina é justamente para combater essa variante. Bom, e em relação à outra vacina, né? A outra dose da vacina, a não bivalente, se a gente pode chamar assim, ela está segue sendo aplicada normalmente? Quem está em tempo de tomar a terceira ou quarta dose, tem à disposição esse outro tipo de vacina? Meu caro, boa pergunta. Realmente a gente está fazendo uso agora da bivalente e é muito importante ressaltar, né, que essa outra vacina que você fala, na verdade é o esquema vacinal, o esquema primário, ou seja, onde a gente tem que fazer o uso da vacina no esquema primário e suas doses de reforço, ou seja, a primeira dose, a segunda dose e o primeiro reforço, que a gente chama de terceira dose, a quarta dose, né, que é o segundo reforço, e isso segue com naturalidade. A vacinação com a vacina para a Covid, nessa faixa com a monovalente, de 18 anos ou mais, ela permanece com naturalidade. Então, assim, o Ministério da Saúde não disponibilizou a vacina da bivalente para toda a população. A gente vai ter esse momento de intensificação com esses grupos prioritários. E isso é bem importante destacar. As pessoas que ainda não se vacinaram com seu esquema primário, que não fizeram a vacina monovalente, elas precisam procurar as unidades de saúde. Quem não iniciar seu esquema vacinal, quem só fez a primeira dose,
deve fazer a segunda dose e seguir com os seus reforços. Eu digo isso para a população de 18 anos ou mais. As pessoas que estão agora fazendo a vacina bivalente, que fazem parte desse grupo de prioridade, que estão fazendo essa intensificação de vacinação, esta sim, pelo menos até a segunda dose completa e 4 meses após esta última dose, pode estar fazendo a vacina. Mas as pessoas que pertencem à faixa etária de 18 anos ou mais, elas devem permanecer com a vacinação monovalente, com seu esquema primário de primeira dose, segunda dose, terceira dose e quarta dose. O Ministério da Saúde não se pronunciou em relação a enviar vacinas, a incluir esses grupos nesse momento de intensificação de vacina. Então, isso é muito claro, isso é muito bem definido e as pessoas devem continuar seu esquema vacinal com normalidade. E o ritmo de vacinação, como é que está? Eu digo isso porque eu falava aqui, né, no começo da nossa entrevista, que a gente talvez não, com toda certeza, possa atribuir a vacina a baixo número de casos, né? Mas a gente sabe que a baixo número de casos tem feito também muita gente relaxar em relação à atualização de vacinas. Como é que está a procura pela terceira, pela quarta dose, além da bivalente, que é para públicos bem específicos? De um modo geral, o ritmo caiu pela baixa procura ou as pessoas estão voltando a se vacinar agora? Eu posso dizer que em relação à primeira dose, a gente atingiu, em relação à população de Feira de Santana, a gente atingiu, podemos dizer que a gente atingiu a meta, né? Tem poucas pessoas que ainda não se vacinaram, porque a gente também tem o nosso quantitativo aumentado de vacinados com primeira dose, porque vacinamos muitas pessoas de outros municípios, de outros estados. Feira de Santana teve essa abertura muito grande para vacinar as pessoas que por aqui passaram. Em relação à segunda dose também, muitas pessoas já procuraram, já fizeram, o número é equiparado com a primeira dose, mas a terceira dose falta muita gente ainda. A gente tem em torno de mais de 200 mil pessoas que precisam fazer a terceira dose para que a partir de 4 meses ainda faça esse reforço com a quarta dose. Bom, em relação a grupos, né, que são imunizados também, a gente tem uma atualização interessante nesse sentido, porque a gente fala da população de modo geral, mas, obviamente, os grupos de risco, que inclusive são os alvos, né, desse momento da vacina bivalente, como é que está a procura desses grupos também, e aí estendendo a procura pela própria bivalente agora. Está tendo uma procura aceitável, está chegando ao ponto de, por exemplo, até faltar a vacina, tem vacina para todo mundo, como é que está em relação a isso? A relação procura e também a própria demanda das pessoas pela vacina, na busca por essa vacina, como é que está? A gente tem feito uma observação nas unidades de saúde, apesar de termos visto muitos idosos e grupos procurando a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de imunização e do setor de eventos, tem ido até algumas instituições de idosos, posso citar aqui o lado do Irmão Velho, entre outros, para intensificar, para ampliar, né, essa cobertura vacinal. Então, assim, a gente tem grupos dessa faixa etária que são contemplados no momento, que eles não têm como ir até os postos de saúde, mas a gente tem feito esse trabalho intenso. Geralmente a gente consegue imunizar essa população com muita rapidez. E acredito até que a maior parte do número, dessas 2.442 doses aplicadas, a maior parte se estende a isso, porque a gente tem uma celeridade de atingir esse público, uma vez que eles também têm expectativa de vacinação, mas são idosos que vivem em abrigos para idosos, mas no geral a gente ainda está esperando que a população de 60 anos ou mais não procure de forma tímida, como ainda está, o uso dessa vacina. E documentação, qual a documentação necessária para as pessoas que vão, né, se vacinar? É importante a gente falar, até porque a gente sabe que existe também esse lado, né? Às vezes não levou a documentação necessária, precisa voltar e não retorna. Então é bom a gente trazer isso de forma bem prática e bem
clara para as pessoas, até para poder a gente ter um aproveitamento maior. Quais são os documentos necessários para tomar tanto a vacina bivalente, como também a vacina comum, que é os outros grupos de pessoas? É importante, sim, levar documentação, documento com foto, o cartão do SUS e o cartão de vacina, porque é através do cartão de vacina que a gente vai conseguir fazer a triagem e entender através do cartão de vacina qual a dose que a pessoa deve tomar naquele momento. Se esse grupo prioritário pode tomar a partir da segunda dose, se ela está no tempo de fazer a vacina, enfim, a gente precisa, né, desses documentos, principalmente o cartão de vacina. Se o indivíduo não tiver o cartão de vacina, porventura perdeu o cartão de vacina, tanto na unidade que a pessoa se vacinou, quanto na Secretaria Municipal de Saúde, a gente sempre deu esse suporte. A gente consegue buscar ali as doses da pessoa para que a gente faça essa vacinação no tempo correto, no tempo adequado, no aprazamento certo. Então, isso é muito importante, o cartão é muito importante. Vale ressaltar que se a pessoa perdeu, teve algum outro problema, pode nos procurar também. Ou no registro na unidade de saúde, onde ela já é atendida ou foi vacinada, ou na própria Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente tem esse espaço que foi criado específico para estar dando esse suporte à população. Pois é, e as dúvidas vão surgindo aqui. A gente acabou de receber uma mensagem da ouvinte Rita, né? Rita, da Mangabeira. Ela faz uma pergunta bem pertinente. Os acamados, né? As pessoas que já tomaram, né, dose da vacina, ou até não, por conta da situação de não conseguir se deslocar, estão acamados em casa. Existe algum esquema especial para esse público? A gente sabe que muitas vezes há dificuldade para deslocamento, ou até mesmo falta de estrutura da família para levar essa pessoa. Tem algum esquema específico para essas pessoas? A gente tem, sim. Esse familiar ele pode ir na unidade de saúde, a gente sempre fez isso com muita tranquilidade, na unidade de saúde, e agendar com a unidade. Os agentes comunitários de saúde também sempre nos ajudaram muito nesse sentido, de sinalizar onde tem pessoas acamadas para que a enfermeira da unidade, ela faz o agendamento e ela consegue chegar nessa residência e vacinar. Então, a gente teve esse trabalho intenso desde o início da vacina, de vacinar os acamados. A gente precisa da sinalização, ou do agente comunitário de saúde, ou do próprio familiar, que pode estar indo na unidade de saúde, dando o endereço, e sinalizar que esse idoso, ele já está no tempo de fazer uso da vacina, e isso pode acontecer com muita tranquilidade. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar sobre testagem, né? Onde que as pessoas podem fazer o teste da Covid? Houve um aumento da procura após carnaval ou não? Que tipo de termômetro a gente tem nesse sentido? A gente sabe que os casos, graças a Deus, né? A gente não teve uma curva de crescimento elevada de casos, mas em relação à própria testagem, como é que as pessoas podem buscar isso? Muitas pessoas voltaram, né, da viagem de carnaval com sintomas gripais. Isso é bem visível durante o dia a dia. A gente se encontra, se depara com pessoas que estão com sintomas gripais e algumas têm feito testagem, têm testado positivo, são poucas, mas olha a importância de fazer a testagem, como que nós íamos descobrir, né, limitar um boletim de Covid, saber a realidade de quais vírus respiratórios circulam no município, se a gente tem sintomas, a gente não testa. Então, assim, é muito importante mesmo, principalmente porque a gente tem, nesse tempo ainda, a gente tem um tempo de sol, de chuva, de mudança de clima, e é importante que procure ainda a testagem. Eu digo que apenas com sintomas, portanto, a pessoa procurar a unidade de saúde, são 104 unidades de saúde que precisam fazer, que as pessoas podem procurar para fazer essa testagem. 104 unidades de saúde e as policlínicas e UPAs também, até às 7 horas da noite. Carlita Correia, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana, quero agradecer a sua atenção de sempre conosco, né? Desejar sucesso aí, né? Nos trabalhos da Prefeitura no que diz respeito à imunização, testagem das pessoas. É um momento realmente fundamental para que a gente continue livre, ou pelo menos perto de ficar livre da Covid. Um ótimo dia.
Ótimo dia para você também. Muito obrigada. A Secretaria Municipal de Saúde agradece toda a atenção e o espaço que nos é cedido para, assim, atualizar a população sobre nossas questões de saúde, que é muito importante. Valeu, conversamos então com a Carlita Correia, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Wilson Barbosa.